A gente vai falar de AVC. E por que, então, nesta estação, porque no inverno a gente tem um aumento do risco, um aumento do número, da incidência de AVC. Então, convidamos a doutora Ana Paula Penha Dias, que é neurologista. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Muito obrigada. Prazer pelo convite. Aqui, viu? Tudo bem. Eu vou começar lendo uma nota, então, até para contextualizar para o pessoal de casa o porquê da nossa pauta de hoje. Olha lá. Ocorrências de infarto e AVC no frio aumentam em cerca de 20%. Isso ocorre especialmente quando a temperatura está abaixo de 14 graus. Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, estudos realizados em diferentes países mostram que, em comparação com as outras estações do ano, durante o inverno, o número de infartos cresce, em média, 30%. E os de AVC, 20%. Idosos, hipertensos, diabéticos, obesos, fumantes e sedentários precisam redobrar os cuidados no inverno. Mesmo quem não pertence a esses grupos de risco deve evitar a exposição prolongada ao frio intenso e o choque térmico, então, causado pelas quedas bruscas de temperatura. Pois é, a nota chamou a nossa atenção e vamos discutir o tema. Bem-vinda, doutora, prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Agora, até para que a gente entenda o porquê de tudo isso, ainda que não estamos vivendo dias tão frios como já vivemos, né? A gente está no inverno e hoje a nossa temperatura, não sei, vai chegar aos 26, 27 graus. Isso também já chama a nossa atenção, imagino que é de vocês também, né? Com certeza. Então vamos lá, o que acontece é que quando ocorre uma temperatura mais fria, o nosso corpo, ele precisa manter a nossa temperatura corporal aí por volta de 36 graus, né? E para isso, a gente pode notar que no frio a gente fica com as extremidades mais frias, né? Mãos, pés, nariz, orelha. Por que que isso acontece? Porque o corpo, ele garante uma quantidade de calor maior através de vasoconstrição. Então, os vasos, eles reduzem de calibre através da liberação de uma substância que chama catecolamina, né? E aí, através dessa vasoconstrição, a gente consegue garantir aí o aumento da temperatura corporal. E o grande problema é esse, né? A vasoconstrição, principalmente naqueles pacientes que já têm um fator de risco, vai levar a um aumento de pressão arterial e pode causar a ruptura de uma plaquinha ali de colesterol que pode levar a um AVC. Então, uma das causas do AVC no frio é essa. A outra causa importante é que no frio também ocorre um aumento da viscosidade do sangue, né? Então, aquelas proteínas, as substâncias que estão no sangue, elas ficam mais viscosas, o que também favorece a formação de coágulos, tá? Então, a gente tem aí a formação de uma maior viscosidade, além da vasoconstrição. Então, causa um maior risco aí de AVC e também de infarto do miocárdio. E, de qualquer forma, a gente não está falando, então, só de pessoas mais velhas, acima de tal idade. Jovens também correm risco pensando nisso, né? Que muitas vezes não tem um check-up adequado, enfim, ou que aparentemente não tenham nada em relação ao risco, mas que também podem ter o AVC e o infarto. Sem dúvida. A população que tem fatores de risco, vamos dizer assim, então, hipertensos, diabéticos, obesos, tabagistas, etilistas e os idosos têm um maior risco aí desse AVC, principalmente no inverno. Mas os mais jovens também têm um risco um pouco menor, mas também possuem esse risco, né? E aí, por conta disso, a gente sempre pede para que essas pessoas que já têm um fator de risco tomem um cuidado aí redobrado, principalmente cuidar do aquecimento, né? Então, não se expor a temperaturas muito frias. Então, a pessoa, de repente, se agasalhar mais. Eu acho que isso vai ser bem importante, além de hidratar bem, tomar bastante líquido. Que no inverno a gente acaba reduzindo, a gente acaba negligenciando. Vou deixar uma perguntinha, doutora, da recomendação da prática da atividade física, porque agora a gente está aí num momento diferente também das nossas vidas, mas que a gente precisa da prática da atividade física e muitas vezes
vezes quem gosta de fazer isso pela manhã é um horário que a gente pode ter uma temperatura ainda menor. Você já conta como, então, fazer de forma mais segura. Qual é a recomendação? Como é que a gente pratica, então, um exercício, agora que muitas pessoas estão iniciando devagarinho essa saída com máscara, as ruas para fazer uma caminhada, enfim, né? Pegar um pouquinho do sol desse início da manhã. Qual é a forma segura de fazermos isso, além do uso da máscara, que aí entra em outro aspecto? Bom, é assim, Carol, a primeira coisa é a gente lembrar que as pessoas acabaram realmente deixando um pouquinho de lado a atividade física por conta da quarentena, a coisa de não poder sair de casa, sim, né? E isso, aconteceu uma certa negligência em relação a esse ponto fundamental da prática de atividade física e isso com certeza acaba tendo um prejuízo para a saúde. O que a gente vem recomendando é que mesmo as pessoas que ainda não estão saindo de casa, né, os idosos que têm ficado mais em casa, que façam alguma coisa dentro de casa mesmo, né? Pode ser aí um alongamento, um pilates, uma yoga, tem aulas online, né? Tem alguns programas de aula online muito bacana, muito interessante. Se você já está começando a sair de casa, né, já está começando a voltar a uma rotina normal, lembrar que também não é para querer tirar todo o atraso, né, e sair fazendo corridas e caminhadas intermináveis, né? Então, vamos voltando aos pouquinhos, mas o importante é que a gente retome essa prática constante de atividade física, porque isso está comprovado já por inúmeros trabalhos, né, científicos de que reduz o risco de AVC. Né? Então, todo mundo deveria fazer atividade física, mas principalmente aquelas pessoas que têm os fatores de risco que a gente falou, que você falou bem aí no começo da entrevista. E a gente deve, então, se agasalhar e ir preparado para aquela temperatura. Exato. Então, assim, lembrar que no frio a atividade física, a gente deve continuar fazendo, praticando, mas com esse cuidado aí extra de proteger o corpo do calor, né? Desculpa, do frio. Então, a gente se manter mais agasalhado, manter a temperatura corporal mais quente, isso vai favorecer a nossa homeostase, né? Que é aquela manutenção natural da temperatura. Então, se eu naturalmente já tenho um calor aí, um agasalho, algo que está me deixando mais quentinho, meu corpo não precisa trabalhar tanto, tá, e aí eu acabo diminuindo o risco do AVC, do infarto. Perfeito. Vamos colocar na tela, então, algumas causas, importante que estejamos atentos também às causas e daqui a pouquinho os sintomas. Então, principais causas do AVC: hipertensão arterial, colesterol alto, né, que é a dislipidemia, diabetes, tabagismo, obesidade e etilismo. Tem mais uma dessa? Não, essas das causas. Vamos discutir um pouquinho, que é o que colocamos como os fatores de risco. Exatamente. Genética entra aí, doutora? Olha, a genética, ela tem um fator, principalmente levando a essas causas. Então, por exemplo, a genética tem um fator importante para a hipertensão, a genética tem um fator importante para o diabetes, para a obesidade, entendi, para a dislipidemia, que é o colesterol mais alto. Mas a genética não necessariamente quer dizer, porque o meu pai e a minha mãe tiveram AVC, eu também vou ter, né? Tá. Talvez eu tenha uma chance maior de ter algo que eles também têm, como hipertensão, diabetes e tal, obesidade, entendi, tá? Uhum. É importante a gente lembrar que todos esses fatores a gente precisa tratar muito bem para prevenir, né? Assim como você estava conversando com a nutróloga, o AVC, assim, o fundamental no AVC é a prevenção. E como que a gente previne um AVC? Justamente cuidando desses fatores de risco, controlando a pressão, o diabetes, o colesterol, emagrecendo, parando de fumar, controlando aí a ingesta de álcool, né? Lembrar que, infelizmente, aí na quarentena houve um aumento do número de pessoas fazendo abuso de álcool e isso favorece o AVC, infelizmente. Tá aí. Vamos colocar agora na tela sintomas, né? Vamos discutir um pouquinho quando chama atenção, quando procurar ajuda. Então, dificuldade para falar, desvio de rima labial, né? Aqui é a boca torta, fraqueza em metade do corpo, dificuldade de equilíbrio e coordenação e alteração visual. Isso. Carol, o que é muito importante é que todas essas alterações que a gente está falando, no AVC, elas ocorrem de forma súbita. Então, é assim, é de uma hora para outra, tá? Isso não é, por exemplo, aquela alteração visual que eu tenho lá há algumas semanas, né? Que já venho, minha visão já está alterada há um bom tempo, uma dificuldade para andar que já
já vem acontecendo, não. O AVC é de uma hora para outra. Então eu estava bem e a partir daquela hora, daquele momento, aconteceu algo estranho que a gente chama de déficit neurológico, uma dificuldade neurológica, né? E aí vem uma grande questão que é o que fazer. Então eu tô sentindo isso, formigou metade do corpo, a boca torta, tô com dificuldade para falar, o que eu devo fazer? Super importante, pessoal. Ao primeiro sinal sugestivo de AVC, você precisa imediatamente ligar para o SAMU 192. Perfeito. Tá? Ligar a SAMU 192 ou, se você mora muito perto do hospital, procurar imediatamente o serviço de emergência. Em hipótese alguma, ficar em casa para esperar isso passar, porque não vai passar. E por que a gente faz essa campanha, né, que é até uma campanha nacional aí da Rede Brasil AVC, da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, da Academia Brasileira de Neurologia, que é AVC não fique em casa, né? Apesar da nossa campanha do fique em casa, você sabe, Carol, que infelizmente houve uma diminuição muito grande do número de pessoas que procuram o serviço de emergência por AVC durante a pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então essa campanha, ela vem para conscientizar as pessoas. Teve um sintoma, imediatamente SAMU 192 ou procure o hospital mais perto da sua casa. Por que a necessidade e a importância de sermos rápidos? Porque existe uma medicação que, se feita em até 4h30 do início dos sintomas, ela pode reverter completamente os sintomas, melhorar a sequela, né? Reduzir a morbidade e reduzir muito a mortalidade. Por isso a importância da gente ser rápido. Olha, e eu acho que isso vai ao encontro do que você colocou logo no início da sua fala. Eu peguei quando você citou a questão negligências. Algumas negligências ocorreram não por qualquer intenção, mas que de fato acreditar que, inclusive numa situação séria como essa, o ficar em casa pode comprometer a sua vida, né? Exato. Então, é importante que a gente tenha esse espaço também para discutir um pouco sobre isso, que aí não é uma questão de escolha, né? Então, ir ao hospital é o que deve ser feito, tá, gente? Então, prestem atenção nessas diferenças pra gente, claro, salvar mais vidas, né? Exato. Eu vou colocar umas imagens, doutora, para você explicar um pouquinho como isso acontece. As imagens mostram e aí vamos ouvir sua explicação. Bom, aqui a gente tem então a circulação sanguínea, né? E o que acontece na interrupção, quando a gente tem uma placa de gordura, né? A placa de ateroma que a gente fala. E aí a gente tem uma ilustração que mostra o que acontece quando a gente tem uma interrupção, quer dizer, o sangue, a hora que ele está indo, né, que ele, é como se fosse uma avenida, né, e aí eu tenho um trânsito ali parado e onde ocorre uma falta de sangue para o tecido cerebral que está na frente, né? Aí eu tenho o coração e para a gente ver que pode acontecer também, Carol, de um coágulo desprender lá do coração e caminhar por toda a circulação cerebral e causar um AVC lá na frente, né? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Esse é o AVC hemorrágico, que é quando, então, assim, o AVC isquêmico é aquele que eu coloquei que entope, né? Então eu tenho um tráfego ali parado. O hemorrágico, eu tenho um extravasamento de sangue causando uma lesão cerebral, tá? Olha lá. E dor de cabeça, doutora? Quando a gente fala sempre de AVC, eu acho que muita gente tem dúvida, né? Algum tipo de manifestação assim ligada à dor, ainda entrando então nos sintomas que a gente citou há pouco? Tá. De forma geral, Carol, o AVC isquêmico, né? Assim, em raras exceções vai dar uma dorzinha específica quando eu tiver uma coisa que chama de secção arterial. Mas vamos falar de uma forma geral, a dor de cabeça pode ter relação com AVC hemorrágico, tá? Principalmente se ela começa de uma hora para outra, se ela tem um início súbito. Então é uma dor de cabeça que você nunca teve na vida. É uma dor de cabeça diferente. Então mesmo quem tem aí uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, sabe que aquela dor é diferente. E além disso é uma dor que vem justamente com um aumento de pressão arterial, né? O paciente tem um pico hipertensivo. Então, se você é hipertenso ou faz abuso de álcool, uma dor de cabeça de início súbito pode ser um AVC hemorrágico. Tá, e lembrando dos outros sintomas que podem vir associados. Exato, né? Exatamente. Vamos colocar na tela, então, tratamento. Importante discutir, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Falando em tratamento,
trombólise, é isso mesmo, doutora? Isso, é aquele tratamento que eu disse, né, Tá. Carol? Quando o paciente chega com até 4h30 do início. Ah, entendi, do remedinho que você comentou que é um medicamento. Exatamente, aprovado pelo Ministério da Saúde desde 2012, né? Então aqui no Brasil é feito em hospitais públicos e privados, né? Então é super importante chegar o quanto antes do início dos sintomas. Olha que notícia boa, olha, vamos ler os outros, então tem mais duas, olha lá. Antiagregantes plaquetários e anticoagulantes. Anticoagulantes, isso. Os antiagregantes plaquetários, Carol, muita gente já usa, né? Que é a aspirina, né? É o AS. Então, a pessoa que tem hipertensão, diabetes, é comum o médico falar, olha, toma o AS também para afinar um pouquinho o sangue e evitar o AVC. Ou o anticoagulante, que é a varfarina, o Marevan, que também pode ser usado, principalmente se o paciente tem uma tendência maior a formar coágulos, a formar trombos, né? Legal. É muito usado, gestantes muitas vezes precisam, Muitas né? vezes precisam porque elas têm alguma trombofilia, né? Exatamente. Tá aí, perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Carla, obrigada, um beijo pra você. Qual o risco de AVC pra quem então é renal crônico, né? Ligado aí a algum problema renal? Exato. Então, Carla, os pacientes que são renais crônicos, eles também aumentam um pouco, né, aí a chance de ter um AVC, principalmente porque a doença renal ela não é isolada, geralmente ela é associada à hipertensão e também porque aumenta a viscosidade do sangue, né? A doença renal, ela deixa o sangue mais grosso, vamos dizer assim, né, para o pessoal entender. Então, aumenta, sim, o risco de AVC. Se você tem doença renal, você tem que ficar aí mais atento a esses sintomas que eu falei. Doutora, eu tenho que encerrar, mas é uma perguntinha que eu deixei para o final, até como uma curiosidade. Eu já ouvi dizer que todos, né, às vezes não temos sintomas nenhum, absolutamente nada, mas que podemos ter aí pequenos AVCs, isquemias diárias e que nem ficamos sabendo. Isso é verdade? O que existe é a isquemia transitória, né? O ataque isquêmico transitório, que geralmente é também um evento vascular que dura alguns minutos, tá? Não existe isso de ser diário, quer dizer, a isquemia transitória ela não é algo recorrente. Se você teve uma vez, você deve investigar, porque você tem uma chance maior de ter um AVC exatamente. Mas pode dar sem sintoma? Pode dar. Não é algo... aí não é a isquemia transitória, aí é o AVC isquêmico lacunar, o AVC de pequenos vasos, que também pode acontecer. Tá aí, gente, a gente também abre espaço para algumas curiosidades, já ouvi a respeito, não custa, né, tirarmos as dúvidas. Obrigada, doutora, Obrigada. Que delícia de entrevista, né, uma simpatia, cheia de informação, então deixo aqui o Instagram para vocês, que é o @doutoraabreviado, Ana Paula Pena, né? Porque seria Penha, mas tem um acento. No Instagram não tem acento, né? Ana Paula Pena. Então fica doutora abreviado Ana Paula Pena, tudo junto. E tem um site neuroanapaulapena.com.br para quem quiser pesquisar. Muito obrigada, doutora. Carol. Adorei. Até a próxima, viu? Obrigada.